colocar assim, tá bom. Aqui ele vai puxar todas as vendas, certo? Então vamos fazer a configuração agora de cada item aqui. Do Search for vendas, a gente vai puxar venda cancelada é igual a null, tá? Olá, eu sou o Rincão do canal Rincão Informática e a partir desse momento a gente está começando mais uma aula no nosso canal. Hoje a nossa aula é da nossa playlist de construção de PDV universal e vai ser a nossa 8ª aula do nosso PDV, tá? Se você chegou no nosso canal através dessa aula, não deixa de assistir às aulas anteriores em que a gente está aprendendo o conceito e a mecânica de como desenvolver um PDV que pode ser personalizável de acordo com a necessidade do teu cliente ou a tua própria necessidade. Você está desenvolvendo um aplicativo para o seu próprio uso, um entusiasta, ou você também está desenvolvendo para outras pessoas. Você é um desenvolvedor, um developer. Se gostar das nossas aulas, quero te pedir para você deixar o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike também, não tem problema. O importante é que você interaja conosco, deixe os seus comentários lá nos vídeos, tá? Dúvidas, sugestões. Sempre que eu posso, eu respondo com a maior rapidez possível. Se quiser, pode entrar em contato com nós através do nosso canal do Telegram, que a gente colocou lá. Também serve como se fosse um canal de comunicação para tirar dúvida, para alguma ideia, para alguma sugestão. Toda aula nova que a gente fizer, a partir da criação desse canal lá, a gente vai colocar os links lá para poder ficar disponível para todo mundo. Pode entrar em contato comigo também através do Instagram, do canal de atendimento de e-mail, do e-mail canal rincominformatica@gmail.com. A gente tem no nosso canal outras playlists também da nossa plataforma No Code, Low Code, da Bubble. E tem também playlist de tecnologia, de informática aplicada a concursos públicos e uma playlist de Excel, de fórmulas e funções usadas em processo seletivo e ambiente empresarial. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever, ativar o sino das notificações para que sempre seja informado de todo vídeo novo. E sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Como dito na última aula do nosso PDV, a gente hoje vai fazer uma dashboard básica de visualização dos elementos de venda, né? Como eu vou chamar isso? Como se chama? Dos indicativos de valores das vendas que estão sendo efetuadas, os totais. E a gente vai fazer uma dashboard interativa e vamos embora lá para mais a nossa próxima aula, tá? Depois eu vou estar colocando aqui no cadastro algumas funções direcionando quem vai se cadastrar é só o admin, tá? Por enquanto você clica aqui, você faz o cadastro, seleciona a função e se ele for administrador, ele direciona você para o painel de controle. Eu vou colocar um pop-up de segurança aqui, tá? E que toda vez que for cadastrar alguém vai pedir a senha do administrador. E aí, de acordo com a função dele, ele vai ser direcionado ou para o PDV, ou para o painel de controle, ou para uma página, no caso de caixa, para que ele visualize os caixas dele durante o mês, os valores indicativos dos caixas que ele trabalhou. Tá? Se tem falta de caixa, quanto ele vendeu, o dia que ele trabalhou, quem foi gerente, vai ter o acesso do funcionário caixa para ele acompanhar o serviço dele também. Vamos direto hoje aqui para a nossa página de painel de controle. A gente tinha colocado aqui cadastrar produto, funcionário, imprimir relatório e controle de estoque, né? Vamos rodar aqui como administrador, tá? Nós temos dois funcionários aqui, o Galvão, o Antônio Galvão e a Renata como administrador. Vamos rodar aqui com o Antônio, né?
Então a gente já está logado aqui. A gente tinha deixado por enquanto só o cadastrar produto. Os outros não estão, tá? A gente não vai fazer os outros cadastros não, porque é formulário no mesmo princípio de produto, mas a gente desenvolve aqui depois. Vamos mudar esse... vamos deixar esse controle de estoque, tá? Vamos mudar uma mudada nesse layout aqui para a gente inserir o de dashboard. Deixa eu ver aqui, Ctrl D, jogar para cá. Deixa eu ver como é que ele fica aqui, tá? E por enquanto, a gente vai tirar esses aqui, depois a gente inclui outras funções aqui, tá? Só para não... E aqui vai ser dashboard. Ou relatório de vendas. Relatório dashboard. Pronto. Vamos mudar aqui. Isso é um layout que eu estou fazendo básico, tá, pessoal? Vocês podem fazer aí de acordo com a construção de vocês. Vamos colocar esse gráficozinho aqui, tá aqui relativo ao dashboard, né? E vamos criar uma página nova aqui. Deixa eu ver. Esse repetir group não tem nada nele, né? Esse aqui a gente pode utilizar para controlar o nosso estoque. A gente coloca a função de estoque aqui depois, tá? A gente vai fazer um cadastro de estoque, um controle de estoque para a gente adicionar e remover itens diretamente nesse repetir group, tá? Vamos criar aqui uma página de dashboard. Vamos clonar ela aqui do painel de controle para a gente manter o layout, tá? E aí nós vamos mudar aqui os elementos. Vamos lá. Dashboard de vendas. Não vai ser relatório não, vai ser dashboard de vendas. Vou colocar aqui. Ou só... dashboard. Vou colocar isso aqui, tá? Vamos deletar esse aqui. Esse repeating group, né? A gente vem aqui, ó, com um grupo, tá? Vou tentar deixar alinhado aqui o máximo que eu puder. Grupo dashboard vendas. Deixa eu ver se eu vou criar uma tabela nova, tá? Vamos colocar aqui vendas por enquanto. Esse grupo vai ter o conteúdo dele de vendas. Deixa eu ver a cor que a gente utilizou aqui. Essa, né? Copiar. Colocar aqui. Tá? Ele não copiou. Deixa eu pegar de novo. Ctrl C. Ctrl V. Isso, vamos colocar cantos arredondados também, para a gente manter esse padrão aqui. E dentro dele nós vamos colocar um repeating group. Ok? Aqui a gente vai mudar para fechamento de vendas, tá? Não é vendas não, é fechamento de vendas. Vamos dar uma mudada nesses ícones aqui também. Vamos colocar aqui dashboard, vendas,
data, vendas totais, e aqui vendas funcionário. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Então esse aqui, ó, a gente troca, coloca esse ícone aqui, vendas por data. Vamos pegar outro ícone aqui. Vamos deixar esse, né? Vendas totais. Deixa eu ver aqui um outro. Vamos deixar esse aqui. Vendas funcionário. Vamos pegar um bar aqui. Não tem. Vai ter que ser assim, no olhômetro mesmo. Né? Pode ser esse. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Tamanho da fonte, vamos colocar com 10. Pode ser assim, aqui também com 10. O tamanho que eu coloquei aqui foi quanto? 72 por 37. 72, 37. Vamos deixar aqui só por data. Pode até aumentar um pouquinho a fonte aqui, deixar com 12. Deixa eu ver esse. Qual é o tamanho dele aqui? 72 por 37. Aqui também. Vendas caixa, vamos colocar assim. Pronto. Vamos diminuir isso aqui, tá? Que a gente centraliza e centraliza esse. Qual a largura que ficou esse aqui? 89, vamos lá. Ctrl E centraliza, Ctrl E centraliza, ó. Vou selecionar todos eles aqui. Tá. Vamos trazer esse aqui mais para cá, pronto. E vamos aumentar esse grupo aqui. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui.
Beleza. Vamos agora configurar aqui as visualizações, né? Vamos agora colocar um grupo aqui, ó. Com tamanho de... Ele vai ser... Fechamento de vendas, parental groups, fechamento de vendas, tá? Esse aqui também, fechamento de vendas. Tá? Só que para a gente puxar ele, a gente vem aqui nesse maior, tá? Fechamento de vendas, e nesse menor aqui também, parental group, fechamento de vendas. Para poder aparecer, tá? Aqui, ó, se eu não me engano, tem 105 de altura. Vamos deixar o mesmo aqui para poder... ficar mais ou menos visualizado, 250 com 105, e vamos dar aqui cantos arredondados neles. A gente tira a formatação, né? Arredonda os campos dele. Vamos deixar com cor de fundo branca, certo? Deixa eu dar uma alinhada nele aqui. Eu acho que está igual. Vamos pegar um texto. Vamos colocar aqui em cima o texto, tá? Vai ser 30 por 250 e vamos colocar nele o seguinte: a gente retira a formatação, vem com essa cor aqui que é igual a outra ali, tá? Isso não é da letra não, a letra vai ser em branco e o plano de fundo vai ser daquela cor, aquele vermelho. E a gente vai definir a borda independente, tá? A borda superior a gente vai colocar 5 de cantos arredondados para poder casar aqui com o nosso grupo. Ctrl E centraliza, joga aqui para cima, tá? A gente vai fazer isso para poder copiar ele já formatado para os outros, tá? Vamos colocar aqui 18. Deixa eu ver. Total vendas dinheiro. Pode ser assim. Vamos colocar um ícone aqui. Tá? Tira a formatação dele. Pode ser um preto assim, ó. Retira o padding também. 0. Tá. Vamos colocar aqui um ícone de money, tá? Dinheiro. Ó. A posição dele aqui pode ficar um pouco mais aqui pro meio, tá bom. E vamos entrar com mais um texto aqui, que é o que vai mostrar pra gente o que a gente também retira a formatação, centraliza. Vamos ver o tamanho desse aqui. 46. 46. Para ele casar aqui, certo? Vamos centralizar aqui. Vamos colocar a mesma cor de fundo desse aqui do texto. A mesma cor de texto desse aqui. Pode ser 18 também. Deixa eu ver como é que vai ficar com 18. Vamos puxar agora para a gente visualizar o dado aqui, tá? Se a gente vier na nossa tabela aqui, ó, em fechamento de vendas, a gente já tem essas vendas aqui, certo? Total a receber, pagamento cartão, dinheiro. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um repetir grupo, tá? Vamos jogar ele aqui dentro, certo? Vamos deixar só uma linha. Ele vai ficar invisível, tá? Não vai aparecer.
esse elemento não é visível quando a página... Tá. Deixa eu tirar a formatação dele aqui só para a gente conseguir enxergar para fazer a configuração. Tá? E ele vai ter dentro dele fechamento de vendas, né? Parental groups, não. Ele vai vir aqui, a gente vai fazer uma busca, né? Do searches for, fechamento de vendas, sort, não vamos fazer nenhuma variável nele não. Do searches for, fechamento de vendas. Então ele vai buscar todas as vendas aqui, tá? Nós vamos colocar um texto aqui dentro. Deixa eu tirar, centralizar ele aqui, colocar ele aqui assim, centralizado. O que nós vamos ter aqui? Venda de dinheiro, débito, crédito, Pix. Eu acho que foi isso que a gente configurou, né? Dinheiro, débito, crédito, Pix. E vamos colocar a moeda também. Então a gente vai ter 5 coisas aqui, tá? Ctrl D. Tá bom. A gente vai puxar 5 itens aqui para poder aparecer nesses grupos, tá? A gente grupa esses itens todos aqui, tá? Se precisar de mais algum, a gente coloca, tá? Por enquanto que eu me lembro são esses, né? Olha lá. Shift a gente vai selecionando, tá? A gente grupa ele. Deixa eu só fazer uma configuração antes aqui. Deixa eu visualizar aqui antes. Não, é para agrupar mesmo. Faz tempo que eu fiz isso com o cliente, aí eu estou tentando lembrar, mas a gente vai fazer. A gente agrupa fechamento de vendas, dashboard, repeating, repeat group, dashboard. Vamos colocar assim, tá bom. Aqui ele vai puxar todas as vendas, certo? Então vamos fazer a configuração agora de cada item aqui. No primeiro é o de dinheiro, a gente vem em Parental Groups, fechamento de vendas, pagamento em dinheiro, tá? Formatado como moeda. Currency, 2 casas decimais, separador de decimal, vírgula, separador de milhar, ponto, IR cifrão e espaço. Certo? E lembre-se que esse repetir grupo não vai aparecer, vai ficar oculto. E como a gente configurou aqui, a gente vai configurar os outros também. Ó. Vamos puxar a mesma expressão aqui, copiar a expressão, tá? Cola. Ó, deixa eu copiar aqui primeiro. Copy expression, né? Vamos lá. Não está copiando, espera aí. Deixa eu ver se agora vai. Foi. E aí a gente seleciona pagamento, cartão de débito e crédito, esse, tá? E vamos paste aqui também, ó, paste, e aqui pagamento débito, certo? Aqui a mesma coisa,
cola, a gente seleciona pagamento Pix. Tá. Dinheiro, crédito, débito, Pix. Vamos deixar esses 4 por enquanto, tá? Depois se a gente configurar mais, ou se você colocar mais aí no teu PDV que você estiver desenvolvendo aí, se você tiver mais meios de recebimento, você pode estar... Deixa eu ver se aqui tem mais algum que a gente possa colocar aqui. Aqui não, mas a gente vai colocar aqui em cima, tá? Então aqui, ó, tá o Pix, cartão de débito, cartão de crédito e dinheiro, certo? A gente vem aqui no nosso primeiro, ó. A gente vai puxar ele aonde? Repeating Group, que é, a gente vai puxar desse Repeating Group aqui, tá? Fechamento de vendas, lista de fechamento de vendas. A gente vai mandar ele somar, tá? Each item, primeira, each item, pagamento em dinheiro. A gente vem aqui, manda ele somar e formata como moeda para aparecer como moeda, tá? 2 casas decimais, vírgula, ponto, R cifrão. Vamos visualizar aqui, ó. Eu tinha dado uma testada. 2.900. Está aparecendo aqui só 150, por quê? Porque é a primeira linha, certo? Isso aqui não vai aparecer. Então, o total de vendas aqui, por enquanto, em dinheiro, está dando 2.900. Se a gente vier no nosso banco de dados aqui e ver as 3 vendas que a gente tem, os 3 fechamentos de venda, pagamento em dinheiro, uma 2.750, outra 150, dá 2.900. Certo? Aí a gente oculta esse repeating group aqui agora, ó. Cadê? Isso. Vamos colocar ele para nascer invisível. A página vai atualizar, vamos ver. Desapareceu e está aqui. Deixa eu aumentar o tamanho aqui dessa fonte para ficar melhor. Vou colocar aqui no tamanho 24 para ver se... Porque também é... Deixa eu ver... Tá bom assim. Porque também vai entrar aqui a casa centena, milhar de vendas sua, entendeu? Tá bom desse jeito. O que a gente faz agora? A gente copia ele, Ctrl D, tá? Esse aqui, grupo fechamento de vendas, total, dinheiro, vendas, dashboard, total dinheiro, certo? A gente copia essa coisa aqui, esse título, vem aqui, ó. Ctrl V, total, crédito, certo? Copia de novo, né? Peraí que tá vindo fora, tem que vir o grupo inteiro. Esse aqui, Ctrl V, esse aqui vai ser débito. Vamos copiar ele também, Ctrl D. Sempre quando vai arrastar, vem ele seleciona, olha lá, de novo, ó. Vou selecionar o grupo aqui, pronto. Esse vai ser o Pix, né? E o que a gente faz? A gente vem aqui e muda, ó. Em vez de ser em dinheiro, aqui é o crédito, certo? Item, pagamento, cartão de crédito. Só muda isso, ó. A expressão continua a mesma. A mesma coisa aqui, ó. Item, em vez de ser dinheiro, é pagamento, cartão de débito. E aqui Pix.
ver aqui como é que está ficando a nossa dashboard. Ó, deixa eu só mudar aqui. Esse aqui é crédito, total vendas. Crédito. Esse aqui é débito. E esse aqui é Pix. Vocês já viram em grandes mercados um caixa central lá, em que fica uma tela aberta? É mais ou menos essas informações assim que ele tem lá, tá? Lá é relativo ao que é necessário no controle de PDV do caixa de supermercado. Esse aqui é um universal, tá? Mas é uma base para você construir do jeito que você quer. Ó. Venda de Pix, débito, crédito e dinheiro. Deixa eu dar uma centralizada aqui neles, né? Qual que tá dando errado aqui? Deixa eu ver. Nenhum? Tá. Vamos colocar isso aqui para não aparecer aqui, para não atrapalhar a gente, tá? Pronto, oculta ele. Total de vendas dinheiro, total de vendas crédito, débito e Pix. Vamos conferir se é isso mesmo. Ó. Data, total de vendas, cartão de... Deixa eu ver aqui. Cartão de débito, 600? 600, tá vendo? Só tem uma venda no débito. Isso aqui não tinha que ficar grande assim. Crédito, 1.000 com 150. 1.150. Entendeu? Como é que fica? E o que, que a gente faz? A gente pega esse grupo, coloca ele para nascer oculto também, né? Tá. E quando a gente clicar nesse grupo aqui da dashboard, ó, qual é o nome desse grupo? Grupo Dashboard Vendas Totais, né? Vendas totais. Vamos ver aqui, ó. A gente seleciona aqui, abre o workflow e o que, que ele vai fazer aqui? A gente vai Element Actions, Show, Grupo, cadê Dashboard? Vendas totais, é isso, né? Vamos ver aqui. Isso, é ele mesmo. Com essa atualização do Bobo, agora a gente consegue ver o elemento que a gente está selecionando aqui e aí a gente não faz errado. Ó. Sumiu, clicou nele, aparece. Certo? Vamos colocar uma condicional aqui para que a gente não precisa mandar esconder um grupo, apresentar outro. Vamos fazer o seguinte. Em Design, tá? Aqui na página Dashboard, a gente vai criar um novo Custom State, relatórios, vai se chamar relatórios, tá? Vai ser do tipo texto. Certo? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando a gente clicar nele, a gente vai chamar isso aqui de Grupo Dashboard Vendas Totais. Vamos copiar esse nome aqui. Seleciona, abre. Em vez de a gente mandar ele apresentar, a gente faz o seguinte, ó. Element Actions, Set State. Aonde está o Set State? Está na página Dashboard. Qual é o Custom State? Relatórios. Qual vai ser o valor dele? Ctrl V. Grupo Dashboard Vendas Totais, certo? Esse grupo aqui, ó, tá? O
que a gente faz? A gente coloca ele como invisível e coloca uma condicional. Quando o dashboard, relatórios, custom state, relatório is, e aí a gente escreve de novo, tem que escrever, tá? Ó, para ele aceitar e ficar em azul. Quando o custom state dashboard, o state relatório for grupo dashboard vendas totais, esse elemento é visível. Tá? A mesma coisa que a gente fez na aula lá de SAP, né? Single Application, página única de aplicativo de página única, na aula lá de introdução ao Bobo. A mesma coisa. Então, ó, ele está oculto, você clicou aqui, ele aparece. Tá? O que ocorre? Quando a gente configurar os outros, não precisa você mandar esconder um e aparecer outro. Ele automaticamente já esconde e mostra o elemento que você está selecionando. Tá? Vamos criar agora o aqui de vendas totais. Eu não sei se dentro da aula de hoje a gente consegue configurar esses quadros aqui. Tá? Essa aula vai ficar muito grande. Eu vou dar uma olhada aqui quanto tem de aula até agora. Se ficar muito grande, eu faço em duas partes essa dashboard do painel de controle. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse grupo, copia ele, tá? Grupo dashboard, vendas totais, deixa eu renomear ele, antes de... Totais, vendas... Grupo dashboard totais vendas. A gente copia ele. Cola aqui mesmo. Ó. Cola dentro dele aqui, ó. Cola. Esse vai ser grupo dashboard totais vendas. Dashboard vendas totais total geral vendas. Pronto, ficou um pouco grande, mas a gente vai saber qual é, tá? A gente coloca ele alinhado com o outro, tá? Dentro dele a gente vai deletar esse repeat group, esses grupos todos aqui, ó. Nós vamos colocar um repeat group com todas as vendas aqui, tá? Grupo dashboard total geral vendas, certo? É ele mesmo. A gente quando vamos copiar o nome dele aqui, Ctrl A, Ctrl C e fazer a mesma coisa de custom state aqui, ó. Esse aqui de vendas. Então, quando a gente clicar aqui, a gente vem no workflow, condicional, não é aqui, tá? Pera aí. Quando a gente clicar aqui, a gente vai abrir o workflow. Tá? Botão dashboard total geral de vendas. A gente vai setar um state em dashboard, custom state relatórios e o valor é o nome do grupo, tá? O grupo tá aqui, ó. Deixa eu botar esse aqui para desaparecer. Pronto, é esse aqui. Vamos copiar, né? Ctrl A, Ctrl C. E a gente seta aqui ele, ó. Ctrl V. Certo? Então, quando a gente clicar naquele botão, o set state dele vai ser esse aqui, o valor vai ser esse aqui. E aí a gente vem aqui no grupo, né? Ele nasce invisível e a gente faz a mesma variável da outra. Ó. Quando dashboard, custom state dashboard, o state relatório is, e a gente copia também, cola o nome aqui, ó. Tem que ser igual, lembra? Agora é o grupo dashboard total geral vendas, que aqui vai aparecer o total sem ser pelo relatório de gráficos, tá? Então, ó, clicou aqui, aparece os totais separados. Clicou aqui, vai aparecer o grupo de vendas total, tá?
Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, faltou aqui, ó. Esse elemento é visível. Se não setar, o que acontece? Ele não aparece, né? Esse e esse. A gente vai inserir um repetir grupo nele, tá? Vamos selecionar o grupo certo aqui para não ter problema, né? Acho que é esse aqui. Dentro dele vai ter fechamento de vendas, tá? Do Asserts for, fechamento de vendas. São os totais. Sem mínimo de linhas, tá? E a altura da linha vai ser 30. Vamos colocar aqui, vamos retirar a formatação, né? Cantos arredondados e background branco, color branco. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aqui, certo? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse repetir grupo. Tá ok aqui por enquanto. Deixa eu dar uma atualizada na página para fazer o que eu quero. Texto. Aqui vai ser o Current Cell Index. Não é grupo, não é o repetir grupo que eu quero mexer aqui, não é o grupo. Espera lá. Isso. O texto vai ser dentro do repetir grupo. E vai ser Current Cell Index, tá? Que vai ser a contagem. Tira a formatação, centraliza o texto. Deixa eu ver o layout aqui. Vou deixar com 30. Mesmo tanto aqui do repetir grupo. Outro aqui, Ctrl D. O que vai ter nesse? Current Cell, fechamento de vendas. No caso aqui, nessa não vai ser fechamento de vendas, tá? Vai ser vendas. Tá? Do Asserts for. Cadê vendas? Não está configurada a tabela de vendas. Tá. A gente está sem venda nenhuma? Não, tem venda. Espera aí, deixa eu corrigir aqui. Aqui, agora apareceu. Todas as vendas, certo? Current Cell vendas. Nome do produto. Ctrl D, porque tem que aparecer tudo que a gente vendeu aqui, tá? Código do produto. Mas aí o código vai vir antes do nome. Deixa eu jogar o nome para cá. Está com quanto de largura? Vamos deixar com 100. Esse aqui, vamos deixar com 150, que eu acho que dá.
tá? Copia. O próximo vai ser... Deixa eu ver. Código do produto, nome do produto, quantidade, né? A gente pode diminuir aqui. Vamos copiar isso. Ctrl D. Já está no tamanho aqui. Vai ser valor unitário do produto. A gente converte em número, formata como moeda. Duas casas decimais, separador de decimal, vírgula, separador de milhar, ponto, R, cifrão, espaço. Vamos ver como é que tá ficando por enquanto? Ó. Certo? Tá fazendo aqui. Ctrl D. Esse aqui vai ser valor. Esse vai ser o seguinte, ó. Valor total. Valor total do produto. Vamos ver. Código, produto, quantidade, valor unitário, valor total. Ficou bastante longe aqui, não precisa disso. Deixa eu ver o que tem aqui. 150. Vou deixar isso com 100. Esse com 100 também. Deixa eu ver como fica assim. Vou colocar ele aqui, ó. À direita, e esse aqui centralizar. Esse aqui é o valor unitário. À esquerda também. Vou ver agora como é que fica aqui. Vamos ficar assim, ó. Fica tudo padronizado. Isso, tá bom. Tudo alinhado aqui. Vou colocar título aqui em cima, tá? Esse vai ser número. Tira a formatação, centraliza, pinta de branco, certo? Para onde ele foi aqui? Ele não é para vir para cá, pera lá. A gente não está mexendo nesse grupo, a gente está mexendo no grupo total geral. Ó. Texto, vou selecionar ele. Deixa eu ver se agora vai ficar onde eu quero. Agora foi. Centralizo o texto. Número. Isso. Você ficou onde eu queria, né? Agora você ficou, né? Ctrl D, a gente duplica ele, né? Vamos lá. Aqui está o código, não é isso? Então aqui vai ser código. A largura desse 100. Esse aqui também vai ser 100. 100. Pronto, vamos
continuar. Vamos configurando os outros aqui. Eu vou fazendo sem falar, tá? Esse aqui eu vou colocar à direita aqui, ó, para ficar alinhado também aqui, tá? Ó, beleza? Isso pode vir um pouquinho para cá, certo? Para quê? Para a gente aumentar o tamanho aqui, ó, do produto. Se tiver um produto com nome maior, ele cabe aqui. Esse foi para quanto? 224, tá? Ctrl D. 224. Esse vai ser setado à esquerda também, né? E vai ser produto. Aqui é a quantidade, certo? A largura desse, 54. E 54. Quantidade. Esse pode vir para cá. Deixa eu mostrar. Não é para ativar a tecla, não. Vamos lá. Isso. Ctrl D. Qual o tamanho desse? 100. Mesma coisa aqui. 100. Vai ser valor unitário. Multiplica. Valor total. O que que vai ser isso aqui? Vai ser para a gente excluir, tá? Se a gente quiser deletar alguma venda, estornar, cancelar, a gente exclui ela por aqui. Vou colocar um ícone aqui. Tá? Trash, né? Que a gente já está acostumado. Vou colocar essa. A cor vermelha que a gente utiliza aí. Tira a formatação, tira o pad dela para ela aparecer. 0, 0, 0. E o tamanho dela vai ser 25 por 25. Ela era para estar nesse grupo aqui, pera lá. Deixa eu voltar aqui, pera aí. Isso, vamos de novo aqui. Ícone.
Vou selecionar ele. Não é aqui, é aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, o ícone. Pronto, agora ele veio. Sem pedra. Vou colocar 20 por 20. Tá bom desse tamanho. Deixa eu ver como é que ficou por enquanto. Ok. Deixa eu centralizar isso aqui de acordo com a palavra. A gente diminui aqui, tá? Vou fazer assim. Vamos colocar um grupo pequeno aqui. Tira a formatação, grupo, geral, vendas. O que vai ser aqui? Vai ser vendas, né? A gente vai colocar um background dele desse aqui, arredonda os cantos. Vamos ver aqui como é que ficou. Vamos vir com o texto. Largura aqui, 167, vamos colocar 170. Vou jogar ele mais para cá para ficar mais ou menos alinhado com a outra largura aqui, ó. Qual é o total? 188. Então 188 aqui. Vou botar 40. Vou botar 50. Centraliza. Sobe aqui. Total. Vendas. Tira a formatação, centraliza, coloca 18, vamos colocar com 24 a fonte aqui, tá bom. Centraliza o texto, coloca em branco e o fundo a gente pinta de vermelho. Isso, deixa eu ver aqui.
Isso só para você ter uma noção, tá? Depois, claro, você vai fazer de acordo com a tua... deixa eu ver aqui, bordas superiores. Estilo top. Tá, deixa eu ver agora. Se ele tá parando de sair fora aqui. Tá alinhado, mas tá fora ainda. Deixa eu ver como é que ficou agora. A fonte eu tô achando muito grande. Vamos colocar com 20. Aí tá bom. Rodone, isso. E aqui a gente vai colocar mais um texto com o total. Seleciona aqui, tá? Pera lá. Total geral, isso. Seleciona aqui, copia ele, Ctrl D, né? Tira a formatação dele aqui, ó. Pode botar assim, né? E vamos puxar o dado aqui para a gente ver aonde a gente vai. A gente vem aqui, ó, em Repeat em Grupo, Vendas, Lista de Vendas, tá? Item Valor Total, certo? A gente converte em número, deixa eu ver se o Sam tá liberado aqui já. Não, item converter em número, aí a gente soma ele e formata como moeda. 2 casas decimais, vírgula, ponto e R cifrão e espaço. R cifrão e espaço. Vamos ver lá. Ó. Beleza? Isso aqui é o valor total das vendas. Ó. Deixa eu ver aqui também que ele está aqui. Tá bom assim. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui. Vou dar isso para cá. Deixa eu ver se não melhora o layout assim. Melhora. Tá? O que a gente faz com uma última função? Que a aula já está ficando muito grande. As outras duas aqui eu vou fazer numa próxima aula, numa segunda parte do dashboard, tá? Mas vamos ver se não demora muito. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Em vendas, venda cancelada, tá vendo? Yes ou no. O que a gente faz? A gente grupa isso aqui, tá? Não é componente, não. Grupos, venda geral, visualizar. Certo? No Repeat em Grupo, a gente vai... aqui nesse grupo que a gente criou agora, né? Vamos vir para cá. A gente vai criar condicional aqui também, ó. Venda cancelada. É do tipo yes ou no. Certo? Um state novo aqui. No Repeat Grupo, a gente vai... vamos ver na data aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Venda cancelada. Para ele mostrar. Tudo novo. O padrão é novo, certo? Então a gente vem aqui, ó. E puxa do Search for vendas. A gente vai puxar venda cancelada. É igual a novo. Tá? Então só vai aparecer aqui as vendas que não foram canceladas. Certo? Vai manter elas porque elas não foram canceladas.
tá? Ó. O que a gente faz para a gente aumentar integrar só mais uma coisa aqui? Ó. A gente copia isso, Ctrl V. Total vendas canceladas. Total canceladas. Deixa eu ver o tamanho dele aqui. Isso é só para você ver a função, tá? Aí você faz aí de acordo com o que você quiser. Beleza? Deixa eu ver em tamanho 14 se aparece. 18 fica feio. Vamos deixar com 14 mesmo. Esse aqui também. 14. Total vendas. Concluídas. Vamos colocar assim. Deixa eu descer isso aqui. Vou descer isso aqui também. Qual é a altura que eu coloquei aqui? 44. Vamos botar 44 aqui também que aparece o outro. Ó. A gente sobe aqui. Vamos ver como é que tá ficando. Esse aqui pode tirar o arredondamento dos cantos dele. E a gente copia isso aqui, Ctrl D, vem para cá. Esse botão aqui, o que ele vai fazer quando a gente clicar nele? Eu vou colocar o seguinte, a função direta sem o bloqueio de senha de administrador, porque eu vou colocar uma condicional na página que só vai visualizar se a pessoa for administrador, tá? Vou colocar um bloqueio na página. Então, qualquer outra função não vai conseguir visualizar. Então, eu vou colocar a função direta aqui. O que vai acontecer? Em DataTing, a gente vai fazer a mudança. O que a gente vai mudar? Parental Groups Vendas, certo? E qual é o campo que a gente vai mudar? Venda cancelada, a gente vai mudar o valor para Yes, tá? Quando a gente clicar ali. E aí não vai aparecer aqui, ó, tá? Por exemplo, se eu cancelar essa daqui, ó, de R$300, ó, ela sumiu, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, vai aparecer aqui a venda que foi cancelada. Ela não sumiu do nosso relatório. Por quê? Porque ela precisa estar aqui para a gente visualizar ela, certo? Ó, ela não pode sumir, ela tem que estar aqui. Só que ela mudou para Yes, tá vendo os status delas? Então aqui a gente não visualiza ela, mas a gente vai visualizar aqui o total de vendas canceladas. Beleza? A gente vem aqui, tá? Deleta isso aqui. A gente vai colocar um repeat grupo ali. Certo? Ó. E vai ser vendas, tá? Duas searches for vendas, né? E a variável dela vai ser venda cancelada igual a yes, tá? Ele vai mostrar as vendas que estão canceladas, certo? A gente deixa uma linha só uma linha. Ué? Só um. Qual é a altura disso aqui? 50, vamos deixar ele com 50 também. E a largura 188. 188.
50. Cento e 88 e 50 de altura. 188. Ctrl V. Isso. E vamos colocar um texto dentro dele, certo? Com o mesmo tamanho. Espera lá. Texto. Repetindo o dashboard de vendas gerais. Dentro do repeting group. Isso aqui. A gente seleciona o repeting group, tá? Vai ser repeting group vendas canceladas. Então a gente vem aqui, onde a gente vai puxar repeting group, né? Vendas canceladas, listas de vendas, tá? Item, valor total do produto, certo? A gente vai converter em número, somar e formatar como moeda. Então tem que aparecer aqui só as vendas canceladas. Rcifrão, espaço. Vamos ver se vai aparecer só as vendas canceladas ali. Dashboard deu diferença, né? E vamos lá, vendas totais. Ó, 300, tá vendo? A gente não tem uma venda cancelada aqui no nosso banco de dados. Aquilo lá eu falei errado, é no banco de dados, ó. Cadê? Venda cancelada. Não tem só uma. No valor de R$300 que a gente cancelou, tá ela aqui, ó. Deixa eu só deixar agora igual o outro. Isso aqui acho que é em tamanho 20. Nossa, 1420 pixels é grande, hein? 20. Deixa eu ver agora. Centraliza também. Esse aqui também está centralizado? Tá, vamos ver. Total de vendas concluídas, total de vendas canceladas. E para terminar, eu vou colocar aqui quantidade de vendas concluídas e quantidade de canceladas. E aí a gente termina essa aula, tá? Porque ela já está ficando grande. Os outros dois dashboards que vai ser, a gente vai puxar por data, a gente vai selecionar a data para puxar e vai puxar por vendedor também, pelo caixa. A gente faz na segunda parte da dashboard, tá? Aqui é simples, ó. Deixa eu só tirar essa borda do repeting group, né? Vamos copiar isso aqui, Ctrl V. Já saiu fora já. Aqui vai ser quantidade de vendas quantidade total de vendas, certo? E como é que a gente puxa isso? Ó, Ctrl D, concluídas. Quantidade de vendas concluídas. Deixa eu ver como é que fica assim. Tá, pode deixar assim. É só para vocês aprenderem a função, tá? O que vai ser aqui, ó?
Repeating Group. Esse aqui é Repeating Group Vendas, né? Vamos lá. Lista de vendas count. É só isso. Vai contar quantas vendas tem, tá? Ó, vamos ver. Quantas vendas concluídas. 2 vendas concluídas. Certo? E para concluir, a gente vai visualizar aqui quantidade de vendas canceladas, tá? É a mesma coisa. A gente pega o texto aqui, ó. Pega esse texto aqui. Pode ser esse texto aqui mesmo aqui. Copia ele, tá? Desce aqui, ó. A gente também vai contar, em vez de a gente buscar no repetir grupo de vendas, a gente busca no repetir grupo de vendas canceladas que a gente criou aqui, ó. Só isso. Ó, vamos visualizar. Certo? Uma venda cancelada, que a gente cancelou uma venda, a gente tem 2 vendas até agora. Vamos fazer as funções agora, vamos realizar algumas vendas e cadastro nas funções do nosso PDV que a gente tem disponível até o momento, para a gente ver em tempo real a dashboard atualizando. Tá vendo? Ó, aqui o Custom State mostra um quanto o outro. Olha como é rápido, ó, depois que carrega a página. Isso também gasta pouco WU, tá? O Workload Unit lá do Bubble na precificação nova, então isso aí vai ajudar bastante também. Ó. Vamos fazer o seguinte aqui. Quer ver? Vamos... A gente está rodando como... Deixa eu ver aqui a página index, né? Vamos rodar ela como o caixa mesmo, tá? Cadê user? User, vamos rodar como caixa. Quem é caixa aqui? A Sara. Vamos lá, vamos rodar como ela. Abrir caixa, senha do gerente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? O gerente vai ser o Antônio, o caixa vai ser a Ana, a senha do caixa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, e o troco inicial 150. A gente abre o caixa, certo? Vamos abrir aqui a nossa página de painel de controle para eu fazer uns cadastros aqui, tá? Run as admin. A Renata é admin, vamos lá. O caixa tá aberto lá, tá? Isso aqui é só pra gente ver as funcionalidades, tá? Na utilização do dia a dia não tem como fazer essas coisas aqui não, tá? Cadastrar produto. Vamos lá. Coca-Cola. Quantidade. Vamos botar 100. Valor R$7. Uma imagem. Vamos buscar uma imagem de Coca-Cola aqui. Pera lá. Coca-Cola 2 litros PNG. Imagens. Cadê PNG1? Eu gosto de pegar no PNG1. Tem lá? Vai ser nesse mesmo aqui então. Download. Aí a gente vem aqui, ó. Vamos puxar, tá lá em download, na minha pasta download. Coca-Cola 2 litros. Descartável. Pronto. Grava. Vamos gravar. A gente tá com essa... Vamos colocar aqui a dashboard. Barra. Pra gente visualizar.
ela vai ficar em tempo real aqui pra gente, tá? Então, aqui no PDV, a gente vai vir aqui no caixa, né? A gente já abriu o caixa, certo? Frente de caixa, ó. Já está aberto com a Ana Luísa. Vamos buscar aqui. A gente cadastrou Coca-Cola. Coca-Cola 2 litros. Tá? Eita, ficou feio isso aqui. Pera lá. Vou deixar sem foto por enquanto, tá? Ficou muito feio isso. Deixa eu ver um negócio aqui antes. Cancela. Data. Design. Painel de controle. Opa, cadastro de produto. Não, é aqui, é no frente de caixa. Vamos ver riscado como fica. Melhorou. Só que a gente vai colocar só duas aqui, tá? Valor de R$100. Que isso? Que bagunça é essa aqui? Deixa eu dar uma olhada. Ah, na hora de eu cadastrar, eu cadastrei errado. É valor unitário 7. Certo? Eita, tomei até um susto agora. Vamos lá. R$7, 2,14, certo? Caramba, que susto. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Isso, aí fica legal. Adiciona produto. Coca-Cola. Vamos finalizar essa venda. A gente tem quanto aqui? Total de venda no dinheiro, 2.900. Vai ser R$14 em dinheiro e mais nada aqui. Certo? Ah, deixa eu gerar a venda aqui, pera aí. F2. Pronto. Coca-Cola de 2 litros. Deixa eu ver se essa venda ficou registrada lá. Ficou, deixa eu deletar ela. É porque a gente está fazendo a demonstração das funções, por isso que ocorreu isso, tá? Porque toda vez que a gente for fazer uma venda nova, ele gera um código automático. Certo? Cadê? Produtos, Coca-Cola. Vou colocar só uma aqui. Depois a gente vai relacionar isso com estoque, tá? Aí ele aparece direito. Vou colocar aqui 5. Adicionar produto. Finalizar a venda. O valor de... Vamos lá. 35, né? A gente conclui a venda. Ela já alterou aqui, ó, entrou R$35 e a nossa venda já está aqui, ó. Cadê vendas? De R$35. A Coca-Cola aqui, ó, 5 Coca-Cola, certo? Vamos fazer mais uma venda aqui. Coxinha de frango. Vamos colocar 20. 20 coxinha e uma Coca-Cola. Camarão, quantos tem nessa venda? Vamos colocar 10 camarão empanado também. Finaliza a venda. O total a receber é 72. Vamos colocar 72 em Pix. Quanto que a gente tem por enquanto aqui? 700 de venda de Pix, certo? Vamos lá, concluir venda.
772, tá vendo? Ele atualiza em tempo real, ó. E se a gente vier nas vendas aqui, já entrou as vendas que a gente fez, ó. O total de vendas, o total de cancelada, a gente tem 6 vendas concluídas por enquanto, certo? Se a gente cancelar essa venda de 25 aqui, ó, entrou mais uma venda cancelada aqui, diminuiu o valor, certo? E aqui na dashboard ele continua. Só que na visualização aqui ele diminui o valor total, certo? E soma aqui quantas vendas foram canceladas e quantas concluídas. Ok, pessoal? A gente vê a dinâmica funcionando aqui em tempo real, tá? Aqui está aparecendo o total de vendas, tá? Não tem o total de vendas excluídas. Se você quiser, a gente consegue jogar mais itens aqui e visualizar. A gente repete essas 4 indicadores aqui embaixo e coloca aqui um texto de vendas canceladas, vendas concluídas. Mas aqui na dashboard eu quero que apareça o total de vendas mesmo. Eu vou colocar depois na próxima aula um gráfico aqui, tá? E a gente configura a busca de vendas por datas e por caixa. Por enquanto a gente está assim, tá? A gente conclui essa aula de hoje. Quero agradecer a todos aí que estão com a gente até o final da aula. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike também. Se não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo gratuito. E ajuda a gente a divulgar o nosso canal e conhecimento a todos. Muito obrigado aí a todos, tá? E até a próxima aula, pessoal. Um abraço.